A Igreja Mórmon afirma que a honestidade é um de seus princípios centrais, um de seus artigos de fé. Começa: acreditamos em ser honesto e verdadeiro. Suas escrituras advertem sobre os perigos que acompanham as mentiras. No engano, a Igreja ensina que mentiras não são apenas declarações falsas, mas que sonegar ou suprimir informações importantes é o mesmo que mentir. Porque então aqueles que saem da Igreja costumam dizer que um dos motivos é que a Igreja mentiu para eles. Esse sentimento de terem sido traídos por uma instituição que tantos deles amaram e deram tudo de si é, em minha opinião, a maior razão pela qual as pessoas deixam a Igreja. Como pode ser para uma Igreja que ensina que a honestidade é tão importante que é um requisito para entrar em seus templos? Os professores do sistema educacional da Igreja foram instruídos a não revelar ou falar sobre certos aspectos da história da Igreja que podem refletir negativamente na Igreja ou em seus líderes anteriores, sobre os quais eles foram avisados. Eles enfrentarão repercussões sérias se não disseminarem e apresentarem informações de maneira estritamente promotora da fé. Como nosso ancião Packer disse: antes de todos nós sabermos que há uma tentação de dizer tudo, seja digno ou promotor da fé ou não, algumas coisas que são verdadeiras ou não muito úteis. Os manuais de lições da Igreja são escritos de forma a ocultar ou reescrever ensinamentos ou fatos embaraçosos, a fim de fazer com que a doutrina da Igreja pareça sempre consistente com os ensinamentos atuais. Por exemplo, os membros são ensinados que Joseph M. traduziu as placas de ouro para obter um livro de Mormon. Eles publicam pinturas maravilhosas de Joseph traduzindo as placas de ouro enquanto ele passa seus dedos sobre os caracteres e os imprime. Olhar para suas pedras mágicas de vidente que foram colocadas em um chapéu e ditar o texto que as placas eram usadas aula em outra sala escondida na floresta ou em outro lugar. Não vejo como isso é relevante. Gostaria de ter conhecido essa informação antes de partir para minha missão e testificar com confiança ao povo que Joseph M. traduziu o livro de Mormon de os caracteres nessas placas de ouro. O testemunho de uma pessoa é muito importante dentro do mormonismo. Os membros muitas vezes afirmam saber a veracidade do livro de Mormon, as experiências de Joseph M. com a linha e muitas outras coisas que eles não podem saber. De fato, os Mormons são instruídos a prestar seu testemunho mesmo que eles não tenham uma outra maneira de buscar um testemunho. Parece surpreendente quando comparado com os métodos de obtenção de outro conhecimento que ganhamos ou fortalecemos um testemunho prestando. Alguém até sugeriu que alguns testemunhos são melhor obtidos com os pés do que com os pés joelhos. Orando por eles, esta é uma excelente maneira de se fazer acreditar em qualquer coisa, gerando em uma experiência emocional artificial. No entanto, não é uma maneira de obter conhecimento, mas sim uma maneira de enganar a si mesmo. Watts está incentivando as pessoas a mentir para se fazerem acreditar na Igreja. Igreja ensina a importância da honestidade. Vemos que, na prática, seus professores são instruídos a escolher apenas as informações que promovem a fé para seu currículo, deixando de fora as partes estranhas. E que os membros são ensinados a testemunhar sobre coisas que podem não ter um testemunho dos Mormons. Estão sendo ensinados por seus líderes que não há problema em ser desonesto se isso leva à fé. Na Igreja, os fins justificam os meios. E não há problema em mentir para o Senhor. A Igreja tem uma longa história de fazer isso. Joseph M. começou a tomar esposas plurais secretas por volta de 1833. Ele negou publicamente que praticou o casamento plural durante toda a sua vida. Em maio de 1844, Joseph foi acusado de ser polígamo por William Law. Joseph negou publicamente esta acusação. No entanto, quando ele fez sua negação, ele já havia selado mais de 20 mulheres, cerca de um terço das quais já eram casadas, em um debate bem divulgado entre Don Taylor e um ministro protestante em 1850. Don Taylor negou a acusação. A Igreja pratica a poligamia para provar ao seu público que a Igreja não era. Ele leu em Doutrina e Convênios, que dizia que a monogamia estrita era a lei da Igreja, que Taylor citou foi adicionado ao cânon em 1835, enquanto a poligamia era praticada em segredo por Joseph, mesmo depois que Brigham Young anunciou publicamente que a Igreja estava praticando o casamento plural. Ele permaneceu nas Escrituras Essiud por mais algumas décadas antes de ser removido e substituído com a revelação de Joseph sobre a poligamia depois que o presidente da Igreja, Wilford Woodruff, publicou um manifesto sobre a
Poligamia. Líderes religiosos, incluindo Woodruff, continuam a tomar esposas e, ou realizar casamentos plurais em segredo. Ninguém foi punido por este post manifesto. Poligamia até 1811, quando o apóstolo John W. Taylor foi excomungado por realizar casamentos plurais. Joseph Emmett Sidney Rigdon abriram ilegalmente um banco em Kirtland depois de serem negado pelo governo de hoje, então eles a chamaram de empresa antibancária, seja lá o que for, e mentiram sobre ter o capital para fazer backup de suas notas bancárias, exibindo baús de lixo cobertos com uma fina camada de moedas de prata para potenciais investidores que a igreja editou, escreveu e adicionou. E removeram muitas seções de suas escrituras e publicações para fazer parecer que a doutrina mórmon sempre foi consistente com os ensinamentos atuais da igreja, embora haja muitos outros exemplos. Alguns podem dizer que essas coisas estão todas no passado e que o atual a liderança não mente para nós e que podemos confiar neles. Está para trás. Olha que está para trás. Nós não nos preocupemos com esses pequenos detalhes do distrito. Isso é verdade. A liderança da igreja realmente colocou a prática de mentir para o Senhor atrás deles. Eu tenho em minhas mãos aquele livro, a mesma cópia da qual Irão leu mesmo canto do livro, página para virar ainda visível. Algo está errado. Algo fictício anterior à palestra de Holland. O noticiário da igreja publicou algumas fotos do livro de Irão. Se compararmos as fotos desse livro com o que Holland está acenando, podemos ver que não são o mesmo livro. Logo após essa palestra, quando essa crítica foi levantada pela primeira vez, a igreja saiu e disse que as notícias da igreja estavam erradas e que Holland tinha o livro correto, completo com o canto da página ainda virado para baixo. Então descobri que há dois livros que pode ter sido aquele que Irão tinha, ambos com o canto virado para baixo. Não sei, talvez ele estivesse usando as duas mãos, ou talvez a igreja esteja tentando encobrir que a Holanda não é tão boa esse te dando. E uma maneira de dizer rosto, mas gostaria de fazer um apelo a eles em nome da igreja para fazer claramente essa distinção que não inclui Mormon com a palavra poligamos, para não identificar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mormon, com a poligamia. Eles são totalmente separados. Não há nenhuma conexão de qualquer tipo com nenhum grupo polígamo. Esta confusão claramente não nos serve bem. Concordo plenamente com o cozinheiro mais velho. Quero dizer, além de introduzir o casamento plural, praticando o por 80 anos, sendo liderado por um profeta polígamo por 112 anos, continuando a permitir que homens viúvos que ainda eram de sua primeira esposa ainda fossem de sua segunda, e ainda tendo Todd como uma parte essencial de se tornar um deus em suas escrituras. A igreja Mormon não tem nada a ver com a poligamia, e não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia. Em meus países que dizemos manter suas igrejas, os protestantes católicos, eles publicam todos os seus orçamentos para todo o público. CWHY é impossível para a sua igreja. Bem, nós simplesmente pensamos que essa informação pertence àqueles que fizeram a contribuição, não ao mundo. Essa é a única coisa. Sim, realmente. Quando isso começou, nunca vi nenhum número financeiro quando era um membro pagador de dízimo integral e trabalhei como escriturário de finanças da ala. Nenhum dos outros membros pagadores de dízimo que conheci ao longo dos anos jamais viu esse tipo de informação. Também não quero chamá-lo de mentiroso, mas bem, não sei como terminar que o Senado lia. Emmett decifrou os hieróglifos egípcios, criando o livro Mormon de Abraão. Anos depois, um egiptólogo de Oxford chamou a versão de Emmett de fraude impudente, com um profeta pegando um pergaminho funerário, retocando um falo embaraçoso e enfiando a cabeça de um homem em um chacal. Deus. Joseph Emmett tem papiros de joelhos e ele os traduziu. Subsequentemente, quando o egiptólogo egípcio decifrou o código, algo completamente diferente. Tudo o que estou dizendo é que o que foi traduzido para a palavra de Deus, o veículo para o qual eu não entendo e não afirmo conhecer, e não conheço nenhum egípcio. Este foi um bom desvio da Holanda para evitar mais perguntas sobre o assunto, mas é um movimento honesto. Joseph Emmett afirmou que o livro de Abraão era uma tradução de alguns registros antigos que caíram em nossas mãos das catacumbas do Egito. Os escritos de Abraão enquanto ele estava no
Êxito chamado Livro de Abraão escrito por sua própria mão em papiro que José registrou em seu diário que ele estava traduzindo os caracteres do papiro egípcio e afirmou que eram os escritos da figura bíblica. Abraão os desenhos que acompanham um texto nossa referência pelo imposto como ilustração da história que a Igreja atualmente nos ensina aos seus membros. No manuais de instrução da Igreja para que a Holanda apenas rejeite o papiro como algum tipo de veículo revelador não relacionado, como uma negação da doutrina oficial da Igreja e das reivindicações de José Smith não refletem honestamente o que a Igreja afirma e ensina. Eu quero saber mais sobre o misterioso fortalecimento dos membros da Igreja. Você pode ir até a Igreja para encontrar seu principal porta-voz e o mentor por trás da campanha Eu Sou um Mormon. Michael Purdy, o que é o Comitê de Fortalecimento dos Membros da Igreja? E se existe de relações com a mídia para a Igreja? E eu falei com pessoas membros da Igreja que dizem que o Comitê de Fortalecimento dos Membros da Igreja existe. Ainda existe. Eu ouvi dizer que sim, há um Comitê de Fortalecimento dos Membros da Igreja, mas eu não pude. Diga-lhe os detalhes de como isso funciona. Mas ficaríamos felizes em fornecer a alguém a lata. Desculpe pela minha confusão quando eu originalmente perguntei a você. Você não tinha certeza. Agora você sabe que existe e você me dará alguém que sabe algo sobre isso. Absolutamente mentiroso. O ancião Thomas B. Mart, que ficou do lado de sua esposa durante tudo isso, ficou mais irritado com cada decisão sucessiva, tão irritado que ele foi perante o magistrado e jurou que os Mormons eram hostes em relação ao estado de Missouri, ao qual ele é juramentado, ou pelo menos foi um fator na cruel ordem de extermínio do governador Lilburn Boggs, que resultou em mais de 15.000 santos sendo expulsos de suas casas, com todo o sofrimento terrível e consequente de tudo isso ocorrido devido a um desacordo sobre a troca de leite e creme. Nesta conferência geral, discurso do presidente da Igreja, Thomas Monson, distorce e embeleza o registro histórico de por que Marsh deixou a Igreja. Marsh e seu colega apóstolo Orson deixaram a Igreja em protesto contra o incêndio de Gallatin, Missouri, por um grupo de Mormons. Monson sabe disso. Eu tenho um vídeo anterior onde eu quebro. Veja como essa conversa é desonesta. Por favor, observe que, se ainda não o fez, vamos falar sobre Mitt Romney. Está bem, o homem que pode muito bem se tornar o homem mais poderoso da terra como um Mormon no templo. Disseram-me que ele teria feito um juramento de dizer que não transmitiria o que acontece no templo para não cortar sua garganta. Isso é verdade e isso não é verdade. Não é verdade. Ele é muito bom mentiroso. Vamos olhar para os fatos. Vamos. Nós não temos penalidades no templo que você costumava. Nós costumávamos a verdade. O mais potencialmente o homem mais poderoso do mundo fez um juramento. O que ele quis dizer na época, seja o que for agora, que ele não deve contar a ninguém sobre o que viu para não nos cortar, que ele não contaria a ninguém sobre sua promessa pessoal ao Senhor. As penalidades como Olem as chama foram removidas do templo em 1990, várias décadas depois que Mitt recebeu sua investidura e se casou no templo. Então ele teria prometido cortar sua garganta se revelasse os sinais e símbolos do sacerdócio. Olem sabe disso. Eu não sou um idiota. Felizmente Sweeney empurra Oland para admitir isso, porque ele não teria feito de outra forma. Mas mesmo assim a Holanda distorce o que eles eram agora. Embora eu tenha ido ao templo apenas um ano depois de terem sido removidos, eu não descobri sobre as penalidades no templo até alguns anos atrás. Estou chocado por eles terem feito parte de uma cerimônia que deveria ser o ritual mais sagrado de toda a religião. Demonstrei que a Igreja tem um histórico de mentir, uma política de mentir, e que a liderança atual continua mentindo. Tudo em ordem para defender e promover a fé mormon. Em minha experiência, descobri que quando um membro devoto aprende sobre algumas das doutrinas ocultas e histórias avançadas,
Ele tende a se sentir enganado ou enganado por causa da política da igreja de apenas ensinar a fé promovendo coisas para alguns. Membros sentem que tomaram muitas das decisões mais importantes de suas vidas com base em informações incorretas ou incompletas. Isso causa mais angústia e perda de fé do que o normal processo a si mesmo causa mais danos do que qualquer outra coisa poderia. A parte mais importante da teologia mórmon. É minha opinião o plano de salvação de acordo com a doutrina houve uma guerra no céu entre Deus e o diabo sobre se o homem seria ou não livre para escolher por ele mesmo. Aqueles que lutaram pelo livre-arbítrio do homem. Um tem que vir à Terra e obter um corpo e exercer seu livre-arbítrio. Central para este plano é o direito das pessoas de pesquisar e descobrir o que é certo e errado, o que é verdadeiro e falso, escondendo e distorcendo informações. A igreja está manipulando as escolhas que as pessoas fazem e está sequestrando seu livre arbítrio para seu próprio benefício e essa é a imposição mais anti mais que alguém pode tomar.